Salve rapaziada, professor Luiz Fernando do canal Matemática e Física Nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática sobre função logarítmica. Vamos ver as características dessa função e vamos ver como é que se monta o gráfico dela. Primeiro, uma introdução, claro que eu não vou ler tudo isso aqui, mas basicamente dois matemáticos, um escocês, John Napier, e um suíço, Jobst Burgin. Eles desenvolveram independentemente, né? Eles não desenvolveram em conjunto, né, em parceria, mas eles usaram os mesmos fundamentos para elaborar o que chamamos de logaritmo. E a gente utiliza para facilitar. Na época havia necessidade, né, uma certa necessidade de aprimorar técnicas de navegação, e com isso surgiu a necessidade de facilitar cálculos, métodos que facilitem cálculos para fazer medidas astronômicas, acumular riquezas e juros gerados por viagens que eles fazem pelo mar, pelos oceanos, e assim surgiu o logaritmo, beleza? No contexto aqui das grandes navegações lá no século 17. Então vamos ver aqui as características e ideias iniciais de uma função logarítmica. Primeiro, vamos lembrar da função exponencial, na forma y igual a elevado a x, sendo que o a tem que ser positivo, diferente de 1. A inversa dessa função se chama função logarítmica e indica-se dessa forma: y igual ao logaritmo de x na base a. O x aqui, a variável, é o logaritmando do logaritmo aqui nessa expressão. Função inversa basicamente desfaz o que uma função fez, né, com um certo valor de x, e traz de volta para o valor inicial, né? Então, a função logarítmica desfaz tudo aquilo que a função exponencial faz com o valor lá do domínio, que no caso é o x. E aqui está o Diego, né, que está mostrando para a gente alguns exemplos de funções logarítmicas. Tipo, f de x igual a logaritmo de x na base 5, logaritmo de m na base 3, né, aqui esse m é uma constante, y igual a logaritmo de 7, outra função constante, né, log de e igual a 1, essa é uma expressão logarítmica, na verdade, né, uma equação logarítmica, onde você acha o valor do e, tem o valor do m a se descobrir, enfim. Normalmente a gente trabalha com esse formato aqui, com funções parecidas com essa daqui. A função definida pela lei de formação f de x igual a logaritmo de x na base a, com a diferente de 1 e positivo, chamada função logarítmica de base a, da definição decorre aqui, por exemplo, essa função aqui, log de x na base 3, é uma função logarítmica, né, porque é diferente de 1, a base é diferente de 1 e positiva. Essa função aqui, log de x na base 1, não é uma função logarítmica, porque a é igual a 1. E essa função aqui, log de x na base menos 5, também não é uma função logarítmica, porque o a é negativo e a gente tinha que ter um a positivo. Agora vamos fazer alguns exemplos aqui, né, que envolvam funções logarítmicas, que é essa daqui. Se o f de x é igual ao logaritmo de x na base 3, determine f de 81. Vamos falar de log em vez de logaritmo, né? É só trocar o x por 81, que vamos ter log de 81 na base 3. Para calcular log de 81 na base 3, só utilizar a definição lá de logaritmos. Então, chama isso de k, né? E temos 3 elevado a k igual a 81. Tem 81, só fatorar. 81 é 3 elevado a quarta. Então, 3 elevado a k é 3 elevado a quarta. K é igual a 4, então log de 81 na base 3 é 4. Então, f de 81 é igual a 4. E essa daqui? 2 log de x ao quadrado na base 4. Vamos determinar a f de 6. Uma propriedade aqui, né, que você pega esse expoente aqui e
tomba ele, né? Fazer o seguinte, troca o x por 6, vamos fazer o f de 6, né? Propriedade dos logaritmos, esse expoente, como eu falado, ele vai tombar aqui, vai ficar na frente multiplicando a expressão toda, né? O logaritmo, já tem um 2 multiplicando ele, então vai ter outro 2 multiplicando. 2 vezes 2, 4. Log de 6 na base 6 é 1, né? Que número que eu elevo o 6 para dar o próprio 6? O 1. Então, cancela, só sobra 2 vezes 2, que é 4. Então, f de 6 é igual a 4. Agora, vamos ver algumas conexões com funções logarítmicas, né? Aplicabilidade da teoria dos logaritmos, né? E suas características em outras áreas dos conhecimentos. A gente quer agilizar cálculos utilizando logaritmos e ampliar conhecimentos em outros assuntos, né? Beleza? Como por exemplo, terremotos. A escala Richter é logarítmica e existe lá desde 35. E por meio dela a gente calcula a magnitude que tem a ver com a quantidade de energia liberada, o epicentro do terremoto, né, de onde vem o terremoto e a amplitude dele, né? E a energia pode ser quantificada, medida em joules, e essa energia que a gente está medindo é aquela que é liberada pelo terremoto. Beleza? Essa energia é representada por E, a magnitude é representada por M, e um dos exemplos que eu mostrei lá, uma equação logarítmica que eu mostrei é justamente essa daqui. Log de E é igual a 1,44 mais 1,5 vezes M. Quer dizer que o logaritmo da energia é 1,44 mais 1,5 vezes a magnitude. Assim que a gente descobre a magnitude ou a energia. Se a gente tiver energia, descobre a magnitude. Vice-versa. Outra aplicação é na química. Mais precisamente com materiais radioativos. Beleza? A gente utiliza essa fórmula para a massa da substância, né? Está vendo uma desintegração, perceba que aqui tem um menos, né? Um decaimento exponencial da massa, desintegração de uma substância radioativa, Q é a massa da substância, que é 0 a massa inicial, R é a taxa de redução da radioatividade e T é o tempo em anos, beleza? A gente pode calcular, por exemplo, quanto tempo é necessário para que 300 gramas de uma substância reduza-se a 200 gramas, com uma taxa de, digamos, 7% ao ano. Beleza? E a gente utiliza a teoria dos logaritmos para nos ajudar a resolver uma equação dessa. É uma equação exponencial, então é natural que a gente utilize a teoria dos logaritmos. Outra situação é lá na medicina. No caso em que um paciente vai ingerir um medicamento, né? Esse medicamento entra na corrente sanguínea, passa por fígado, rins, metabolizado e eliminado a uma taxa proporcional à quantidade no corpo. Então, você quer aqui supor uma superdose aqui, né, que tem um princípio ativo de 500 miligramas. Ou seja, meio grama. Aqui, a quantidade Q desse princípio ativo presente no organismo, T horas após a ingestão, né, é dada por essa fórmula, né? A quantidade inicial aqui do princípio ativo, né, vezes 0,6 elevado a T. E aquela história, pessoal. Temos aqui os logaritmos neperianos de 3, 5 e 2, né? E a gente pode, dessa maneira, obter o tempo necessário para que essa quantidade, por exemplo, seja menor do que 100 mg. Isso aqui é uma inequação logarítmica. Outra famosa aplicação é matemática financeira. Suponha que você tem um capital, né, uma taxa de 8% com juros capitalizados anualmente, quer dizer, uma taxa 8% ao ano. Vamos considerar que não foram feitas novas aplicações, novos aportes, nem novos saques, nem novas retiradas, né? A pergunta é, em quantos anos o capital será o dobro do capital inicial?
Se a gente considerar a fórmula de juros compostos, M igual a capital vezes 1 mais I elevado ao tempo, né? O M é o montante, seu capital inicial, o I é juros e T é o tempo, o I tem que ser convertido em forma decimal, T é o tempo. Se é uma taxa anual, o T tem que estar em anos, beleza? E aqui temos alguns logaritmos decimais fornecidos aqui, o log de 2, log de 1,08 já está fornecido aqui também, né? Uma boa informação pra gente, inclusive. Então, olha só, o C, capital, né? O M é o dobro, o montante tem que ser o dobro do capital inicial. Então, vai ser 2 vezes C, né? Troca o M por 2C. E a gente sabe que a taxa é de 8% ao ano, então o I vai ser 0,08. Somando com o I vai dar 1,08, né? Elevado a T. Tem que achar o T, né, pessoal? Então, ficou 1,08. Corta esse C aqui com esse C, corta, dividido os dois lados, né? Porque o capital não vai ser zero, lógico. Então, ficou dessa forma aqui, pessoal, se vocês quiserem acompanhar. 1,08t igual a 2. Aplicando logaritmo decimal nos dois lados, vamos ter logaritmo aqui, log de 1,08 a t igual a log de 2. Utiliza a propriedade de tombar o expoente t, né? Tomba o expoente t. T vezes log de 1,08 é log de 2. Então t é o quociente desses dois logs, né? O log de 2 pelo log de 1,08. E já foram fornecidos esses logs, né? Isso quer dizer que t é igual a 0,301 dividido por 0,033, que vai dar 9,121 aproximadamente. Então, entre 9 e 10 anos, o capital vai dobrar. Alternativa B aqui, beleza? Então essa aqui é uma aplicação muito famosa de logaritmos, de funções logarítmicas.